Bom dia, gente. Fecha a porta aí, tá, Guilherme? Bom dia. Bom dia. Olá, tudo bom? Tudo. Quem tá aí, por favor, vá dando bom dia para a tia Maísa saber. Bom dia. Bom dia. Bom dia, tia. Bom dia, tudo bom? Bom dia. Bom dia. Ó, a nossa aula, gente, vai ser de história, tá? E vocês já localizem o livrinho de vocês? Já tá aqui. Uhum. A tia vai explicar primeiro a matéria e depois a gente pega o livrinho para ler, tá bem? Bom dia para quem está entrando. Olá. Oi. Oi, bom dia. Podemos começar, gente? As meninas, quem está aí? Marina, Maria Luísa está aí? Não? Não. Sabrina, Yara? Não. Acho que eles não chegaram. Eu tô aqui, tia. É Mário? É. Bom dia, Mário. Bom dia. Bom dia. Tô vendo Guilherme Lima. Não, Guilherme Lima não. Guilherme. Vitor Duarte está aí, Guilherme Silva. Eu tô. Oi, gente. Bom dia. Bom, pessoal, então a tia vai começando, né? Porque nós já são o quê? Já vai dar 7h40, a gente já entrou um pouquinho, né? 5 minutinhos atrasados. Então, vamos lá, olha. A nossa aula de história de hoje é a vinda da família real para o Brasil. A tia gostaria que vocês não abrissem o livro, só prestassem atenção na explicação. Depois a gente abre o livro, a gente vai sublinhar algumas coisas importantes, tá certo? Então, nós vamos entender por que a família real saiu de Portugal e veio para o Brasil, que era a sua principal colônia. Então, veja bem, no início do século XIX, gente, Napoleão Bonaparte, que era um importante líder político e militar, ou seja, ele era o imperador da França, ele tinha a pretensão, gente, de dominar toda a Europa. Só que para isso ele tinha que enfrentar a Inglaterra, que na época era uma grande potência europeia. Então, o que é que aconteceu? A França e a Inglaterra travaram uma guerra, certo? Pelos mercados europeus. Um queria dominar a Europa, o outro também. E nessa guerra, gente, Portugal ficou numa situação difícil. Por quê? Porque Portugal devia favores tanto para a França quanto para a Inglaterra. Então, Portugal não queria tomar partido nessa guerra. Aí, gente, Napoleão Bonaparte, ele começou a criar uma série de barreiras comerciais com a intenção de neutralizar, de diminuir o poder da Inglaterra. E essas barreiras comerciais ficaram sendo chamadas de bloqueio continental. O que é bloquear, gente? Fechar. Fechar. Por exemplo, ele decretou o bloqueio continental, ou seja, ele proibiu todos os países da Europa de fazer comércio com a Inglaterra. Ele deu uma ordem, e quem não acatasse sua ordem podia sofrer consequências. Tipo assim, ó, ele estava intimidando todos os países da Europa. Ameaçando. Ameaçando. Aí, nessa época, gente, Portugal era
A rainha de Portugal era Dona Maria I, só que ela estava adoentada. Aí quem estava governando Portugal era o seu filho, o príncipe regente Dom João. O que Dom João fez? Ele não queria tomar partido nessa história. E tinha a ameaça de Napoleão invadir Portugal, porque não ia aderir ao bloqueio continental, porque Portugal queria continuar fazendo comércio com a Inglaterra também. Então, o que aconteceu, gente? A família real e aproximadamente 15 mil pessoas vieram para o Brasil. E por que o Brasil? Porque o Brasil, gente, era a principal colônia de Portugal, certo? Era a colônia que mais dava dinheiro, que mais dava riquezas para Portugal. E nessa viagem, a Inglaterra veio ajudando, em troca de alguns favores. A gente vai já ver um desses favores, qual foi. Pois bem, a intenção era sair de Portugal e já vir direto para o Rio de Janeiro, porque a família real iria se instalar no Rio de Janeiro. Só que uma tempestade fez com que alguns navios, incluindo aquele que estava a família real, tivesse que aportar aonde? Na Bahia. Então, eles atracaram na Bahia e quando Dom João chegou na cidade de Salvador, ele tomou a primeira medida aqui no Brasil, que foi, gente, a abertura dos portos. Ele decretou que o Brasil poderia fazer comércio com qualquer país da Europa. Então, ele abriu os portos brasileiros para as nações amigas, tá certo? Essa foi a primeira medida de Dom João aqui no Brasil. Foi a abertura dos... O que, gente? Dos portos. O Brasil estava livre para continuar fazendo comércio com quem ele quisesse. Gente, e vocês estão lembrados que eu falei agora? Que a Inglaterra veio ajudando na viagem em troca de alguns favores? Pois bem, quais foram um desses favores? Olha só, Dom João também estabeleceu que quem aqui do Brasil fosse comprar alguma coisa lá da Europa, pagaria, veja bem, 16% de impostos se comprasse de Portugal, pagaria 15% de impostos se comprasse da Inglaterra e pagaria 24% de impostos se comprasse de outros países. Aí eu pergunto a vocês, era mais barato comprar de quem? De Portugal, da Inglaterra ou de outros países? Da Inglaterra. Da Inglaterra, porque pagaria quanto por cento? 14%. 14%. E se fosse da Inglaterra, ou se fosse de Portugal? Aliás, 15%. Gente, 14% não. 15% de impostos da Inglaterra, 16% de Portugal e 24% de outros países. Quer dizer, essa medida de Dom João beneficiou que país? Inglaterra. A Inglaterra. Entendeu? Era uma forma de agradecer a Inglaterra por ela ter patrocinado a viagem, tá certo? Bem, em seguida, essa esquadra foi para o seu destino, que era o Rio de Janeiro. Gente, mas Dom João já chegando no Rio, como diz a história. Por quê? Olha só, ele mandou uma ordem para o governador do Rio de Janeiro que ele deveria confiscar as melhores casas do Rio de Janeiro para instalar os nobres portugueses. Aí você pode pensar, como assim, tia? Gente, ele iria escolher as melhores casas do Rio de Janeiro, chegaria na casa da pessoa, simplesmente mandaria a pessoa sair. Porque aquela casa iria ser utilizada pela família real e os nobres que estavam vindo com eles. Aí você pode pensar, meu Deus, tia, a pessoa tinha que sair da sua própria casa. Sim. E se não saísse, quem é que era doido, gente? De ser contra uma ordem de quem? Do príncipe regente. E essas pessoas, elas iam morar em abrigos,
iam morar em prédios, né? Prédios que a gente diz assim, locais que o governo iria destinar para elas. Ou seja, a pessoa saía de sua casa, nem que fosse da própria pessoa, que não fosse aluguel, era da própria pessoa, mas ela tinha que entregar a sua casa ao rei. Vocês acham que isso gerou insatisfação da população? Sim, é claro, gente, você tem que se desfazer da sua casa, complicado. Então, o rei Dom João, ele já chegou assim, causando essa polêmica, né? O que mais, gente? Bom, para vocês terem uma noção, Dom João permaneceu aqui no Brasil durante 13 anos. E ele fez muitas realizações. Por exemplo, a primeira nós já vimos, que foi a abertura dos portos às nações amigas. O Brasil não aderiu ao bloqueio continental. Outra coisa, gente, foi ele que criou o Banco do Brasil. Olha só, o Banco do Brasil foi criado aqui por Dom João. E a partir da criação do Banco do Brasil, tipo assim, isso impulsionou a nossa economia. Foi muito bom para a nossa economia. Outra coisa importante, ele criou, gente, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que é uma referência mundial. Ele trouxe sementes e mudas de outros países que, juntamente com as sementes e mudas brasileiras, formam o que hoje é o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, uma referência em pesquisas, em desenvolvimento de medicamentos, enfim, né? Ele também criou uma fábrica de pólvora para equipar, né? Tentar equipar o nosso exército, vamos dizer assim. Ele criou a imprensa, ou seja, a partir de agora o Brasil podia produzir revistas, jornais, né? E a Biblioteca Nacional, ele incentivou a cultura, sim, gente. Então, olha só, Dom João VI, Dom João trouxe muitas realizações para o Brasil. E ele modernizou principalmente o Rio de Janeiro, que era onde ele estava instalado, certo? E outra coisa importante, gente, ele elevou o Brasil à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves. Algarve, gente, era uma província de Portugal, certo? Então, veja bem, o Brasil agora não era mais uma simples colônia de Portugal, era um Reino Unido a Portugal. Era como se fosse agora uma nação amiga, unida a Portugal. E quando ele elevou... andado para a independência? Oi? Não, ainda não era a independência. Por que que não era? Não, eu tô falando que foi meio que um meio caminho andado. O primeiro passo. Muito bem, foi um meio caminho, foi uns primeiros passos para a gente chegar nisso aí, propriamente eles, a família real, declarar a independência. Bem lembrado. Então, assim, gente, só um detalhe. Quando o Brasil foi elevado a Reino Unido, as capitanias passaram a ser chamadas de províncias. Então, agora a gente não vai mais falar Capitania de Pernambuco. Não, agora é Província de Pernambuco, Província do Rio de Janeiro, Província de Minas Gerais. Tá certo? Bem, Dona Maria I, a rainha, ela estava adoentada, eu falei para vocês, ela faleceu. Quando ela faleceu, o filho dela, o príncipe regente Dom João, foi coroado rei do Brasil e de Portugal com o título de Dom João VI. Gente, apesar de Dom João VI ter ficado 13 anos no Brasil, apesar dele ter trazido muitas realizações, ele não foi um bom administrador. Por quê? Porque ele só queria favorecer, gente, as famílias ricas. As famílias pobres ficaram esquecidas no governo dele. Além disso, ele também sofreu muita pressão, porque começaram a surgir partidos políticos dentro aqui do nosso Brasil. Tinha 3 partidos políticos: o português, o brasileiro e o liberal. O partido português, gente, ele queria que o Brasil voltasse a ser
colônia de Portugal. Ou seja, ele queria que Portugal voltasse a mandar no Brasil. Porque quem estava mandando aqui no Brasil era só a família real. As cortes portuguesas que ficaram lá não tinha mais vez aqui no Brasil, não. A família real não estava deixando. Então, o que é que aconteceu? Esse partido era fiel a Portugal. As pessoas, eram portugueses que moravam aqui no Brasil e que queriam que o Brasil voltasse a ser colônia, eram contrários à independência do Brasil. O Partido Brasileiro, ele queria a independência do Brasil, mas queria manter, gente, a monarquia. Monarquia é a forma de governo em que quem governa o país é um rei ou um imperador. Inclusive, esse partido, eles queriam muito que o filho de Dom João VI, que era Dom Pedro, ele viesse a ser até imperador do Brasil. E a gente vai ver na próxima aula que isso aconteceu realmente. E o Partido Liberal, que queria também a independência do Brasil, mas atenção, queria o fim da monarquia, acabar com essa história de rei, de imperador, mandar aqui no Brasil. Queria acabar com a escravidão, porque os escravos negros, né, já estavam cada vez mais chegando aqui no Brasil, e queriam a proclamação da República, gente, ou seja, forma de governo em que quem administra o país é o presidente. Então, esses três países começaram a pressionar também Dom João. E, para completar, Portugal começou a exigir que Dom João VI, o rei, voltasse para lá. Ora, preste atenção. Os portugueses, com a ajuda dos ingleses lá em Portugal, eles conseguiram expulsar as tropas de Napoleão, que tinham o quê? Que tinham invadido Portugal. Como os franceses não estavam mais em Portugal, então não tinha mais sentido Dom João VI permanecer no Brasil. Aí, gente, o que foi que Dom João VI fez? Tudo bem, ele disse que voltaria para Portugal, mas ele deixou o seu filho, o príncipe Dom Pedro, aqui no Brasil. E ele disse para Dom Pedro que se o Brasil se rebelasse contra Portugal, ou seja, que se o Brasil quisesse a sua independência, ele deveria tomar o poder, assumir o poder. E não que Portugal, certo, tomasse as rédeas da situação. E aí, antes de ir embora, gente, Dom João VI aprontou uma coisa. Olha só o que foi que ele fez. Ele limpou os cofres do Banco do Brasil. Ele levou o nosso dinheiro, o nosso ouro para Portugal. Ele deixou, inclusive, o próprio filho que ia governar o Brasil numa situação difícil. A gente vai ver na próxima aula, aula de sexta-feira, vai ter um vídeo gravadinho contando essa história. Então, veja bem, quando ele foi para Portugal, ele levou nosso dinheiro, nosso ouro, e quando ele chegou lá, gente, ele teve os seus poderes limitados. Ele era o rei, mas ele não tinha mais poder para governar Portugal. Quem realmente ficou governando Portugal foram as cortes, os parlamentares, certo? Os políticos, vamos dizer assim, portugueses. Tá certo? E aí, na próxima aula, aí sim, nós vamos estudar a independência do Brasil, o que é que o filho dele, o Dom Pedro, fez para chegar a esse momento do 7 de setembro. Então, agora, a tia queria que vocês pegassem na página 195 do livro de História, por favor. Nós vamos sublinhar as coisas mais importantes. Aí, deixa eu dizer, gente, vocês, depois, com calma, vocês vão... inclusive, tem uma videoaula gravada com esse assunto. Então, quando terminar a nossa aula, vocês vão assistir os vídeos de hoje. Tem matemática, tem história. E aí, tem outra aula também, gente. Depois eu confirmo aqui para vocês qual é. Aí, vocês vão ler o texto com atenção, tá certo? Mas aí a tia já vai dizendo as coisas mais importantes, informações que vocês não podem deixar de estudar. Então, primeiro parágrafo. Todo mundo pegou seu livrinho, página 195? Sim, gente? Sim.
Aí peguem Sim. um lápis ou um marca-texto, tá? Para quem gosta de marca-texto ou lápis. Eu não tenho Sim. marca-texto, então eu vou usar lápis. Então, um lápis é porque tem gente que gosta de usar, tem marca-texto e gosta de usar. Eu gosto de usar. Uhum. Pois vamos lá. O que é importante nesse primeiro parágrafo? Marquem aí. No início do século XIX, o imperador da França, Napoleão Bonaparte, pode ir marcando, viu, gente? Tinha a pretensão de conquistar toda a Europa. A França e a Inglaterra competiam pelos mercados consumidores. Outra informação importante, esse quadrinho verde. Portugal não queria tomar partido na guerra, pois devia favores aos dois países. Marcaram? Sim. Embaixo desse quadrinho verde, pode marcar. Tendo como objetivo enfraquecer a economia da Inglaterra, a grande potência econômica do século XIX, Napoleão decidiu criar uma série de barreiras comerciais. Pode sublinhar esse parágrafo. Outra informação importante, gente, esse outro parágrafo. Essas barreiras comerciais ficaram conhecidas como bloqueio continental. Os países europeus que não cumprissem as determinações da França sofreriam as consequências do poder de Napoleão. Pronto? Pois vamos continuando aí. O próximo também é importante. Portugal, ó, tudo que a tia está mandando vocês sublinharem foram exatamente as coisas que eu expliquei para vocês, que é o que vocês têm que saber, tá? Então, você pode sublinhar aí, gente, que Portugal era governado pelo príncipe regente Dom João, em lugar da rainha Dona Maria I, sua mãe, que estava muito doente. Outra, continuando aí no outro parágrafo. Diante do perigo iminente, Dom João, a família real e aproximadamente 15.000 pessoas fugiram para o Brasil. Até Brasil. E lá embaixo, gente, a última frase aí. A coroa portuguesa recebeu o apoio da Inglaterra, que protegeu os portugueses sob algumas condições. Marcaram? Sim. Aí a gente vai para a página 196. Segundo parágrafo. Ó, nós só não vamos marcar a data. Data não precisa, tá, gente? A data é só para a gente se situar. Não precisa vocês aprenderem datas. Quando tiver uma data importante, aí a tia diz, ó, gente, essa data é bom vocês aprenderem, tá? Então, vocês marquem aí. 6 dias depois de chegar ao Brasil, na cidade de Salvador, Dom João tomou a sua primeira decisão de governo. Emitiu o decreto por meio do qual estabelecia a abertura dos portos brasileiros ao livre comércio internacional. Ok? Ok. Aí, Marina, lê bem aí esse... Ó, ela só vai ler, não precisa vocês marcarem, não. Onde diz bem aí, Dom João, embaixo dessas gravuras. Dom João determinou que quem comprasse os produtos vindos de Portugal pagaria 16% de imposto, os produtos ingleses 15% e os produtos dos demais países 24%. Ou seja, quem quisesse comprar um produto importado, obviamente, iria dar preferência aos produtos ingleses, que eram mais baratos. Tá vendo o que a tia falou?
Então, era mais barato comprar produtos da... O quê, gente? Inglaterra. Inglaterra, porque você pagaria só 15% de impostos. Agora, o outro parágrafo, vamos marcar aí? Logo depois, Dom João, o príncipe regente, seguiu com a família para o Rio de Janeiro, instalando aí o seu governo. E para isso, deu ordem ao governador para escolher as melhores moradias que seriam oferecidas aos nobres portugueses. Aí lá embaixo, na última linha, você pode sublinhar fato, bem no meio, ó, fato que gerou a revolta da população. Página 197. Olha, gente, isso que nós vamos sublinhar agora é muito importante, tá? As realizações de Dom João. Ó, durante 13 anos, Dom João governou o Brasil. E dentre suas muitas realizações, as principais foram, marquem aí, abertura dos portos, Banco do Brasil, Jardim Botânico. Aí eu quero que vocês marquem também, no outro parágrafo, fundou ainda a Biblioteca Nacional, a Academia da Marinha, a Academia de Belas Artes, a Fábrica de Pólvora, a Imprensa Nacional. Localizaram, gente? Sim. Ainda nesse parágrafo, quero que vocês marquem também. Finalmente, nesse parágrafo, localizar essa palavrinha, finalmente, Dom João elevou o Brasil à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves. Outra informação importante no outro parágrafo. Quando a colônia se tornou Reino Unido, a Portugal e Algarves, as capitanias passaram a ser chamadas de províncias. Então, gente, agora não é mais capitania. A partir de agora, a gente chama de províncias. Página 198. Pode sublinhar o primeiro parágrafo. Após 2 anos da morte de Dona Maria I, Dom João se tornou rei de Portugal e do Brasil, recebendo o título de Dom João VI. Primeiro parágrafo da página 198. Aí o segundo parágrafo, marquem. Apesar do progresso que houve no Brasil, Dom João VI não administrou bem a colônia, pois tinha como objetivo favorecer as famílias ricas. Certo, gente? Aí não precisa marcar. As pressões políticas no Brasil eram imensas e existiam 3 partidos que lutavam entre si. Agora, isso é importante. Vamos marcar aí, quadrinho azul. Vocês só precisam marcar assim. Partido Português queria que o Brasil voltasse a ser colônia. E lá no finalzinho, era contrário à independência brasileira. Marcaram? Sim. Partido Brasileiro, de laranja, gente. Ó, Partido Brasileiro, sublinha. Queria que o Brasil fosse independente, até independente. Aí na segunda linha, lá no finalzinho, defendia a independência do Brasil, visando a permanência de Dom Pedro, filho de Dom João VI, no poder. E o
último, verde, Partido Liberal. Queria a independência do Brasil, o fim da escravidão e da monarquia. O partido defendia a república como forma de governo. Certo, gente? Certo. Página 199, para a gente finalizar. Vocês marquem aqui, o que é importante desse parágrafo. Marquem. Dom João VI ficou no Brasil durante 13 anos, porque os portugueses exigiram a volta da família real. Eles queriam que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal, isto é, que o nosso país voltasse a obedecer às ordens de Portugal. Porque o Brasil, gente, ele estava obedecendo às ordens da família real, que estava aqui no nosso país. Então, vocês marquem. Dom João VI voltou para Portugal. Ele deixou no Brasil seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente. Olha aí, gente, tem a figura de Dom Pedro aí. Yara, lê bem aí essa informação que está do lado de Dom Pedro, da figura de Dom Pedro. Na hora da partida. Yara, tá me ouvindo? Na hora da partida, Dom Pedro VI disse para seu filho. Não, Dom Pedro não. Dom João, desculpe. Dom João VI disse ao seu filho, Pedro, se o Brasil se separar, antes seja para ti, que me hás de respeitar, do que para alguns desses aventureiros. Isso, ele queria dizer assim, gente, que se o Brasil se revoltasse contra Portugal, que Dom Pedro tomasse o poder, não deixasse, gente, que Portugal viesse a dominar de novo o Brasil, porque a família real queria continuar mandando aqui, tá certo? No Brasil. Então, marquem aí, agora, último parágrafo. Dom João VI, pode sublinhar, gente, que ele é importante, limpou os cofres do Banco do Brasil, levando para Portugal todo o dinheiro e ouro. Quando regressou à Europa, Dom João VI, ele teve seus poderes diminuídos pela Constituição portuguesa e foi obrigado a se submeter às exigências das cortes, quer dizer, dos parlamentares de Lisboa, que de fato passaram a governar Portugal. Gente, Lisboa é a capital de Portugal, tá certo? Pois bem, ó, preste atenção. Quando terminar a aula, vocês vão dar uma lida no texto inteiro. Agora, o que nós sublinhamos é onde você vai ter que ter mais atenção. Lembrar que história, gente, a gente não decora. História a gente entende. Agora, o que nós sublinhamos é porque é uma informação muito importante, que você não pode deixar de entender, tá certo? Agora a tia vai dar 15 minutos para vocês responderem 200 e 201. Por favor, respondam aí 200 e 201. Eu só vou beber água, rápido. Gente, há 15 minutos, vocês sabem que a nossa live ela é contadinha, né? Então, a tia já está marcando os 15 minutinhos. E quem prestou atenção à aula vai ter questões que vai responder sem precisar consultar o texto. Gente, vocês fizeram o acróstico do papai? Sim! Pois na hora que a gente terminar aqui de corrigir, quando vocês terminarem de corrigir, aí quem quiser ler é espontâneo, não é obrigatório.
Aí vai ler, tá certo? O acróstico. E a tia queria... Gente, vocês vão respondendo enquanto eu vou falando, tá? A tia queria que hoje vocês fizessem uma mensagem para ser lida amanhã, uma mensagem para o papai. É de agradecimento, uma declaração de amor para o papai. Não precisa ser grande, não. Tá certo? Eu vou fazer hoje. Tá bom. Aí você vai fazer. É dizendo, gente, quanto você ama seu pai, você admira, você é grato. Então, Tia, qual é a sua? não, o acróstico. Ai, tá lindo. Guilherme, a gente vai. Eu quero que vocês acelerem aí, que a tia quer que sobre um tempinho para a gente poder fazer Biel tá me ligando. ao papai, tá certo? Eu fiz uma homenagem. A gente vai no final da aula, tá? E aí hoje o que eu quero que vocês façam é a mensagem. Lá no pode ser no caderno de redação, numa folhinha, uma mensagem bem bonita para ser lida amanhã para o papai. Depois, hoje, quando terminar a aula, vocês vão deixar uma mensagem para o papai dizendo para eles localizarem. Mais tarde eles postam essa live, né, gente? Fica lá. Ou na plataforma, ou no YouTube. Aí vocês vão dizer que no final, para colocar a aula lá no final, que aí vai ter a homenagem, um momento da homenagem, tá bom? Tia, Oi. a plataforma está aqui dizendo que é redação, história e matemática. Isso. Isso, obrigada, Guilherme. Hoje vocês vão assistir. Como a aula de história já está tendo aqui, né? Porque ontem não teve folhinha de dever de casa para corrigir. Então, é bom porque fica até como uma revisão. Vocês podem assistir a aula lá. Foi a tia Hortência que gravou. Aí tem uma aula de matemática, assista, é matéria nova de fração. E tem a aula de redação, tá bom? É importante, viu, gente, vocês responderem os livros. Mais do que nunca, agora é importante. Olha, gente, outra coisa. Enquanto vocês estão respondendo aí, a tia está corrigindo as provas, mas eu vou dizer uma coisa, gente. Eu tô triste com alguns alunos aqui que estão simplesmente ou deixando questão em branco, e detalhe, questão em branco até de religião. Deixando questão em branco, trocando. Tipo assim, lá tem uma questão que eu mando, também aconteceu em geografia, VOF. Aí o aluno está marcando o X. Gente, me desculpe, mas quem marcou X em VOF, eu não considerei. Primeiro, eu não sei o que X significa, se é as verdadeiras, se são as falsas, não tem como eu considerar. Outra coisa, era para sublinhar e você circulou, eu tirei a metade da questão. Sublinhar é uma coisa, circular é outra. Outra coisa que eu estou horrorizada, gente. Ficha de leitura. Aquela segunda questão, está lá dizendo, está em negrito e sublinhado ainda. As incorretas. Tinha gente colocando as corretas. Gente, vocês perderam uma questão valendo 1,4, quase 1,5 ponto. Foram poucos os alunos que tiveram atenção nessa questão. O que é que eu concluo? É que vocês nem estão lendo, vocês só imaginam o que é a questão e vão escrevendo. Quer dizer, era uma questão que era para você ter acertado. Só que lá eu estou pedindo as incorretas. Inclusive, está lá, está em negrito e sublinhado. Então, gente, não se justifica, crianças. Vocês têm que ter atenção, têm que ler a prova com atenção. E quando terminar, tem que conferir questão por questão. Aí tem gente deixando questão em branco, é porque está passando.
Tipo assim, vai respondendo um outro, aí no final, ao invés de conferir, não confere, e esqueceu aquela questão que, de repente, você deveria ter deixado por último. E vocês estão lembrados que é valendo nota. Então, gente, tem que ter atenção, viu? Ler e reler cada questão da prova. Aí você deixa de tirar uma nota boa só por falta de atenção. Porque eu tenho certeza que quem deixou questão em branco em religião, eu estou falando é de religião, é porque realmente, não é porque não soubesse, até porque ali é tudo muito pessoal, assunto falando de justiça. E para quem assistiu a revisão, aquela nossa revisão foi perfeita para a nossa atividade. A gente debateu o texto justiça, nós debatemos esse tema, o próprio tema justiça, aquele texto que falava do rei, da questão da criança que foi morta. A gente comentou sobre tudo aquilo ali. Também notei que teve gente que não leu o livrinho da ficha de leitura, viu? Fez de todo jeito. E o resultado? Nota vermelha. Gente, ficha de leitura, consultando o próprio livro. Então, se você tirou nota vermelha, é sinal que você nem leu o seu livrinho. Você não sabia nem para onde procurar. Então, gente, tem que ter atenção. Eu já vou logo dizendo para vocês, no próximo mês tem ficha de leitura. O livrinho é aquele Sempre Amigos. Então, quem tiver esse livrinho, já comece a ler Sempre Amigos. E quem não tiver, já vai pedindo para um colega aí que tenha, para a mamãe pegar, para já ir xerocando. Tá certo? Tia, Oi. eu já li esse livro já umas 2 vezes. E ele é ótimo, né, Vitor? É ótima a historinha. Mas nem conta, deixa todo mundo ler primeiro. Então, olha, gente, o livrinho é Sempre Amigos. A tia Maísa está falando com mais de um mês de antecedência. Então, já comecem a fazer a leitura, viu, desse livro. Mamãe, tem um livro Sempre Amigos aí? Tem um livro Sempre Amigos? Deixa eu anotar aqui. Tia, eu não sei se eu tenho, eu vou perguntar para minha mãe quando ela chegar. Quem não tiver, já vai arranjando com um coleguinha que tenha, pede para a mamãe pegar o livro e ir xerocando. Que aí, gente, você vai ler com calma, para não ficar aquela pressão de véspera de prova. Você vai lendo com calma. Para fazer uma boa interpretação, você tem que ler 2 ou 3 vezes, gente. Lembrar que no próximo ano vocês vão fazer essa interpretação sem consultar o livrinho. Então, quanto mais você lê, melhor. Mais você vai entender a história. Não é decorar, é entender a história. Quem são os personagens, o que está acontecendo, viu? Pronto, voltei. Estão conseguindo responder direitinho, gente? Sim. Uhum. Sim. Eu tô respondendo direitinho aqui. Ótimo. A 4ª questão é pessoal, viu? E essa 5ª questão, você pode copiar do jeito que tem no texto ou você pode explicar aquela frase que Dom João disse para o filho dele. Vocês assistiram a aula de matemática ontem? Sim. Responderam o exercício? Eu respondi Pronto. o exercício e assisti a aula. Muito bem, pois hoje tem outra aula de matemática, continuando frações, tá? Gente, a tia queria que vocês lembrassem para o papai e a mamãe vir hoje de manhã, se possível, pegar os deveres da semana. Amanhã, na live de amanhã, a tia Maísa já vai corrigir o dever de casa de hoje, tá certo? Aí vocês peçam para a mamãe passar aqui no colégio para pegar esse material, para vocês hoje à tarde responderem o dever de casa de hoje, do dia 4, que amanhã a tia Maísa vai
fazer a correção. E aí, se você tiver alguma dúvida, né, em matemática, no livro, porque no próprio vídeo eu faço a correção do dever lá do livro, mas se você tiver dúvida, amanhã você tira comigo aqui na live. Ó, gente, outra coisa. Hoje nós vimos o assunto de história. Hoje à tarde você já tem que estudar esse assunto, gente. Não deixem acumular. Então, hoje você já vai se comprometer a estudar a vinda da família real para o Brasil. Então, você vai fazer uma leitura com calma, prestando atenção no que nós sublinhamos, tá certo? Porque, como eu disse, história a gente não decora, a gente só entende. Então, já deem logo essa estudada. Já tá longe, mamãe. Ó, pessoal, tá faltando só 2 minutinhos, viu? Aí a tia vai começar a correção. Quem for terminando vai dizendo, tá, gente? Tia, eu já terminei. Ok. Também. Tá bom. Terminei. Ó, quem for terminando, e se você quiser ler a homenagem pro papai, já vai deixando ela aí no ponto, pertinho de você, tá? Porque na hora que a tia terminar de fazer a correção, aí a gente vai tirar esse momento para homenagear o papai. Tia, já tá aqui do meu lado. Muito bem, pois vamos já já. Do meu também. Sim, senhor. Tia, pode fazer agora? Não, deixa para não ficar soltinho, até para quando vocês pedirem para o papai localizar, ele saber que vai estar lá no final do vídeo, que fica melhor. Beleza. Viu? Aí rapidinho a gente corrige aqui, é pequeno, aí a tia tira. Precisa mais não, mamãe. Quem é isso? É Diogo? É. Eita, Diogo. Guilherme Lima tá aí? Não? Vitor Policarpo? Sim. Oi, Vitor. João Pedro? Não. João Lucas? Não, gente? Precisa mais não. Não. Marcelo, está? Não. Mariano? Tá, gente? Ele tá, tia. Ele tá. Tá. Eu disse que é melhor. Aham. Não. Álvaro está, né? Eu acho que eu já vi o nome de Álvaro aqui na lista. Matheus está. Pessoal, vamos procurar participar da aula, viu? Tem alunos aqui que não participam da aula, assistindo, mas não participam. Os que participam da aula são sempre os mesmos e eu já sei quem são. Aí, a partir de agora, se for participação, aqui pode dar meio ponto de participação. Vai ter alunos que não vão ganhar. Porque não é só assistir a aula, é participar da aula também. Viu? Tem alunos que
não participam de jeito nenhum, não faz leitura, não participa, não interage. E alguns nem assistem. E alguns nem assistem. Depois, é porque a tela aqui tem que ficar aberta para gravação, porque vira o vídeo. Mas depois eu pego o acesso de quem teve, que fica registrado, e eu estou registrando, viu? E aí, esse mês, gente, a tia vai dar meio ponto de participação. Tudo leva a crer que eu vou dar esse meio ponto de participação. Então, vamos procurar interagir nas aulas, viu? E é o jeito, vai ter que ser assim. Aquele Gustavo Neto participou só de 2 aulas e nunca mais. Ele não tá aí não, né? Não. Uhum. Ei, gente, pois vamos começar. Quem não terminou, aí a gente faz juntos aqui, tá? Terminei já. Tá bom. V ou F. No início do século XIX, o imperador da França, Napoleão Bonaparte, queria conquistar toda a Europa? Verdadeiro. Verdadeiro. Napoleão não fez nada para enfraquecer a Inglaterra? Falso. Falso. Napoleão tentou enfraquecer a Inglaterra, proibindo os países europeus de comercializar com os ingleses? Verdadeiro. Verdadeiro, né? Ele não decretou o bloqueio continental? O bloqueio continental foi um movimento muito forte para a vinda da família real para o Brasil? Sim. V ou F? V ou F? Nenhuma medida seria tomada caso um país não quisesse cumprir as determinações de Napoleão Bonaparte? Falso. Então, gente, como é que fica a ordem? V, F. V, F, F. Pronto. Segundo, de acordo com o que você estudou, preencha os espaços abaixo, completando as frases. A. Na época do descobrimento, o Brasil era colônia de Portugal mandava no Brasil. Dom João chegou ao Brasil na cidade de Salvador. Por que, hein, gente? Que eles foram parar em Porque houve uma Salvador. tempestade. Isso, Tempestade, eles não conseguiram eles, em janeiro. isso mesmo. C. A família. Real. Ó, gente, esse real é com R maiúsculo, tá? Em 1808, resolveu vir para o Brasil com toda a sua corte. D. Dom João mandou abrir os portos brasileiros ou do Brasil, tá certo? A todas as nações ali. Isso. A mãe do príncipe regente, Dom João, era... Maria. Ó, como o traço é pequeno, você bota Dona Maria, aí o algarismo romano, ó, Dona Maria I, porque é mulher, né? F, a família real seguiu para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, onde o governo foi instalado. Medida que trouxe benefícios para o Brasil, a criação do Banco do Brasil. Banco do Brasil. Terceiro, responda as perguntas a seguir. O que as pessoas amontoaram nas embarcações na fuga para o Brasil? Aí tinha que ler lá o parágrafo. Vocês acharam? Sim. O que era? 8 naus. Não, gente, esse naus aí era o número de embarcações. Mas o que é que as pessoas trouxeram com elas? Suas riquezas, documentos, bibliotecas, coleções de artes, tudo que podiam transportar. Muito bem, é isso mesmo. Ó, elas amontoaram riquezas, documentos, bibliotecas, que eram os livros deles, né? Coleções de arte. Então, vamos colocar aqui. As pessoas amontoaram
riquezas, vírgula, documentos, vírgula, bibliotecas, gente, que elas trouxeram as coleções de livros delas, bibliotecas, coleções de arte, tipo quadros, essas coisas assim, coleções de arte. Não. Quem governou Portugal nessa época? Príncipe regente Dom João. Isso, o príncipe regente. Dom João. Regente. Dom. Ó, gente, D maiúsculo, D ponto. Dom João. Por que o Brasil se tornou a sede do governo português? Ou seja, em outras palavras, por que que os portugueses, a família real, veio para o Brasil? Por causa de Napoleão Bonaparte. Que estava ameaçando invadir Portugal. Na verdade, ele chegou a invadir Portugal. Então, quem botou desse jeito que vocês falaram, tá certo. E quem não colocou, escreva. Porque os franceses haviam invadido Portugal. E vocês sabem que Portugal não queria tomar partido nessa disputa entre a França e a Inglaterra. Então, ó, porque os franceses haviam invadido Portugal. O que Dom João determinou para acomodar a corte portuguesa, gente, quando ele estava lá em Salvador, que ia para o Rio de Janeiro? Mandou o governador escolher as melhores moradias que seriam oferecidas aos nobres portugueses. Muito bem. Dom João, ele mandou despejar, olha só, despejar as pessoas, em outras palavras, que moravam nas melhores residências, para acomodar a corte. Para acomodar a corte. A corte, os nobres portugueses, né? Ou então você podia botar, ele mandou confiscar as melhores casas para acomodar os nobres portugueses, pode colocar assim também. Quarta questão, gente, a resposta é pessoal. Nos dias atuais, poucos brasileiros têm casa própria. Qual seria o seu argumento se você fosse obrigada a ceder, ou seja, a dar a sua casa à família real portuguesa? Aí, se você não quisesse sair da sua casa, que argumento você diria para o governo? A casa é minha. A casa é minha, eu não vou sair, não. A casa é minha, eu saio quando eu quiser. É sua. Ok, o que mais? Então sai daqui e vai pra rua. Ó, gente, você poderia argumentar e dizer, olha, eu não vou sair, a casa é minha, eu construí com o meu suor, com o meu trabalho. Eu não acho justo isso. Construam novas casas, o governo tem dinheiro para isso, né? Pois é. Então, aqui, gente, a resposta é pessoal, tá? Ao partir do Brasil, Dom João deu um último conselho a seu filho. Eu até falei, você pode copiar do jeito que está lá, ou você pode escrever suas palavras. Que conselho foi esse?
Pedro, se o Brasil se separar, antes seja para ti que me hás de respeitar, do que para alguns desses aventureiros. Muito bem. Ó, o conselho está na página 199, nesse quadrinho ao lado da foto de Dom Pedro. Se você for copiar a frase, bote entre aspas. Ou então, em outras palavras, o de que, vírgula, caso o Brasil se rebelasse, caso o Brasil se rebelasse contra Portugal, vírgula, fosse o príncipe regente, Pedro, vou até botar assim, para ganhar espaço, que tomasse o poder. Então, quem não quiser copiar a frase, pode botar isso. O de que, caso o Brasil se rebelasse contra Portugal, fosse o príncipe Pedro que tomasse o poder. Ó, enquanto o pessoal termina aí de copiar, não esqueçam, gente, amanhã a nossa homenagem ao papai vai ser em forma de mensagens. Então, vocês escrevam uma mensagem bonitinha, tá? De agradecimento ou uma declaração para o seu pai. Ele merece, gente, esse carinho. Bem, vou fazer hoje a minha. Muito bem. Quem quiser fazer numa folhinha separada para você mostrar na câmera, pode também, tá certo? Ou então você faz lá no seu caderninho de redação só para ler mesmo. Já fica a homenagem. E aí, estão copiando? Sim. Então, o último, o de que, vírgula, caso o Brasil se rebelasse contra Portugal, vírgula, fosse o príncipe Pedro que tomasse o poder. Ó, gente, não esqueçam, repetindo, de pedir para a mamãe vir pegar o papai os deveres da semana. Aí vocês façam o dever de casa de hoje, do dia 4, que amanhã a nossa live será a correção do dever de casa. Esse aqui, ó. Oi? Esse aqui? Como é? Meu pai foi buscar esse aqui. E é porque É a só tia ver a não... data. É porque a tia não tá vendo. É o do dia 3. Ou é o do dia 4. O de hoje. Pois é. Pois ok. Aham. É porque, gente, eu já expliquei para vocês, minha telinha, ela tem que ficar mais aberta. Aí, às vezes, um ou outro de vocês aparecem para mim. Porque tem que filmar tudo para deixar registrado. Para quem perdeu, né, assistir a live depois. Pronto, gente, vamos fazer assim. Quem não terminou, continuei copiando. E quem já terminou, vamos começar a ler os acrósticos? Claro, é quem quiser, não é obrigado. Vamos lá, começando pelas meninas. Marina, você quer ler? Quero. Como é o nome do seu papai? João. Olha aí, Marina vai fazer a homenagem para o papai João. Vai, Marina. J, justo, O, ótimo, A, amável, O, observador. Muito bem. Maria Luísa, você quer fazer? Não, tia. Ok. Yara, Sim. qual é o nome do teu papai, Yara? Alan. Vai lá, Yara, lê aí para Alan. A, amoroso. L, lindo. A, alegre. N, nobre. Muito bem, tá lindo. Sabrina tá aí? Tô, tia. Você quer ler a homenagem pro seu papai? Não, obrigada, tia. Tá bom. Agora os meninos, quem quer? Gui, Eu não quero, tia. Guilherme Silva. Tô vendo, Marina, tá lindo. Guilherme Silva tá aí? Tá. Gui, leu a tua homenagem. Como é o nome do teu papai? Não quero ler, não. Quer ler, não? Oxe, gente, nenhum menino não vai querer ler a homenagem, gente. O papai, ele merece esse carinho. Eu vou querer ler. Quem é? Pedro. Oh, muito bem, Pedro. Oh, gente, o pai de vocês merecem.
Vai lá, Pedro. O nome do papai? É Davi com D no final também. Muito bem, pois vai. Pode ler. Demais, alegre, vencedor, incrível e dedicado. Muito bem. Ficou lindo. Quem mais, gente? E meninos, vamos nos declarar para o papai. Ele merece. Quem é? Guigo. Quem? Vitor? Guilherme Silva, é? Gente, alguém mais quer ler? Eu quem? Guilherme Campos. Ah, tá. Vai, Guilherme. Nome do papai? Alexandre, né? O doutor Alexandre. Vai lá, lê. Você é um herói para mim. Você é legal. E também tudo de bom. Tá bom, é porque... Os dias que você vai viajar por Icuri, por 2 dias, quero que Deus te proteja. Nessa viagem, espero que você saiba que para mim não vão ser 2 dias, e sim 2 anos. Só quero tudo de bom para você. Oh, meu Deus, tu já tá com saudade do papai, é? Muito fofo. Mas era pra ser um acróstico. Bateu a bad aí. Mas perfeito. Muito Isso, é fofo. porque Nota 10. o Guilherme, ele fez uma homenagem para o papai, não foi em forma de acróstico, né? E também vocês notaram que o Guilherme já está com saudades do papai. Ô, Guilherme, 2 dias passam voando, Gui. No instante, seu papai vai estar de volta. Diz que passa 2 anos. Alguém mais, gente, quer homenagear o papai? Por hoje? E eu coloquei uma foto, eu e ele, e corações e flores em cima. Pois mostre aí na câmera. Que aí quando ele for olhar, mostra pertinho, para quando você pedir para ele assistir, pode mostrar. Oh, Peraí. fofo. Tá mostrando? Meu Deus. Tá mostrando, Guilherme? Que Ok, é porque para mim não tá aparecendo. Muito bem. Ó, amanhã, quem quiser fazer sua homenagem ao papai e enfeitar, depois que você ler, você pode focar na câmera, tá? Para ficar registradinho. Então, amanhã a gente vai ler mensagens, declarações para o papai. Então, vocês vão caprichar hoje, tá bom? Que a gente faz essa homenagem amanhã após a correção do dever. Tá combinado, gente? Tá. Ok, ó, então agora vocês vão assistir a aula de matemática. Por favor, gente, aproveita logo que vocês já estão no embalo da aula. Assista a aula de matemática, responda o exercício e corrijam lá no próprio vídeo. Depois vocês vão assistir a aula de redação, a interpretação de texto. Não é produção ainda de texto, tá certo? E amanhã a tia vai corrigir o dever de casa de hoje, do dia 4. Então, peça para a mamãe vir pegar o papai aqui no colégio, aí de tarde vocês respondem os deveres, tá bem? Pois um beijão, gente. Eu acho que a nossa... Tchau, tia. Viu? Tchau. Tchau. Estudem, tá bom? Estudem o assunto de história. Tchau. Tchau. Até amanhã. Deixa eu fazer meu jutsu. Tchau, povo. Até amanhã. Tchau. 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 Fui. Ei,